Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Paperaio Hard. Hoje eu vou trazer finalmente o meu review dos dois novos CPUs Intel de 10ª geração, Core i3 10100 e Core i5 10400F, que eu adquiri recentemente para trazer testes para vocês. O F no final indica que é um chip que não tem gráficos integrados, então no caso desse Core i5 você precisa necessariamente usar com uma placa de vídeo, seja uma placa boa ou uma placa fraca para poder dar vídeo. No caso do i3, não tem o F no final, ele tem um gráfico integrado, dá para você usar mesmo sem placa de vídeo. Até vale ressaltar que o i5 tem nas duas versões, o F sem vídeo integrado, mais barato, e a versão normal, 10.400, com gráfico integrado, custa um pouquinho a mais. Aí você decide o que é melhor para você. Nesse vídeo eu vou fazer um review deles comparando a temperatura no Cooler Box, a gente vai ver um comparativo com vários CPUs que eu trago aqui nos meus testes, tanto em renderização, produtividade, criação de conteúdo, quanto em jogos. 11 jogos, 2 resoluções, com a placa de vídeo mais rápida que eu tenho, que é uma RTX 2080 Super. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Começando então aqui, pessoal, o nosso review dos dois CPUs. A principal mudança em relação à 9ª geração, em relação à 8ª geração, é que esses CPUs agora oferecem Hyperthread. Antes o Hyperthread era oferecido apenas em poucos CPUs. Por exemplo, o Core i7 8700K da 8ª geração tinha Hyperthreading. O Core i9 9900K da 9ª geração tinha Hyperthreading. Agora nós temos aqui, mesmo no Core i3, o recurso chamado Hyperthread, que dobra a quantidade de threads no sistema e com isso oferece um maior desempenho. Por exemplo, o Core i3 9100F tem 4 núcleos e 4 threads. Agora, o Core i3 10100, 4 núcleos e 8 threads. Isso oferece um maior desempenho para ele. Da mesma forma, o Core i5 9400F da 9ª geração, 6 núcleos, 6 threads. Agora aqui no Core i5 10400F nós temos 6 núcleos e 12 threads, o dobro de threads, e isso faz dele um concorrente de igual para igual em relação ao Ryzen 5 3600, que também tem 6/12. Em relação aos clocks, pessoal, o Core i3 trabalha no clock base de 3.6, clock boost 4.3 GHz. O Core i5 2.9 GHz base, 4.3 boost. O boost dos dois CPUs é o mesmo, lembrando para vocês que o boost clock refere-se apenas em um núcleo. Então ele pode chegar em até um núcleo a 4.3. Quando você roda com múltiplos núcleos em uma certa tarefa, o clock cai um pouquinho, fica cerca de 4 GHz, 4.1 dependendo do teste. E é muito importante ressaltar para vocês, pessoal, que o TDP que a Intel informa refere-se ao clock base, muitas pessoas não se atentam a isso. Ambos os CPUs informam que é o suporte, que o TDP padrão aqui é de 65 watts. Ok, mas esse TDP apenas quando ele está rodando no clock mais baixo, no clock base. Como ambos os CPUs normalmente trabalham sempre no clock boost, 4 GHz, 4.1 e tal, o TDP pode ser extrapolado em alguns momentos, isso varia de CPU para CPU. Por exemplo, o Core i9 10900K que eu trouxe para vocês no review, já vou deixar aparecendo aqui no canto, tem um TDP informado de 125 watts. Ok, mas quando você roda ele com um boost maior, no automático, ele chega a pegar ali 200 watts de TDP, bem acima do padrão. Isso já acontecia na 8ª geração, na 9ª geração, enfim, é uma forma da Intel permitir que você rode com maior desempenho, uma frequência maior dentro do esperado aqui para o processador. Isso é uma coisa feita de uma forma automática. Mas na 10ª geração a Intel mudou um pouquinho essa abordagem, porque ela quer manter o TDP no padrão que ela informa, certo? Então ela deixa o CPU trabalhar um certo tempo acima do TDP para oferecer um maior desempenho e depois de um tempo ela corta automaticamente, reduz um pouco o clock para respeitar o TDP padrão. No caso do i9, cerca de 56 segundos depois que você inicia um teste muito pesado, ele corta o TDP para 125 watts e com isso o clock cai, assim como eu mostrei para vocês no review do Core i9. Mas isso não afeta todos os CPUs da mesma forma. Os CPUs mais fortes, como um Core i9, um Core i7, sofrem um pouco mais com essa questão. Já CPUs mais simples, como um Core i3, um Core i5, não são tão afetados porque eles são CPUs mais simples, têm menos núcleos, tá?
E você pode também alterar esse recurso na própria BIOS da placa-mãe para liberar o CPU a trabalhar sempre no clock máximo dele. Chama Enhanced Multicore, o nome do recurso, ou o MCE, Multicore Enhancement também, dependendo da placa, varia um pouquinho esse nome, tá? Eu só testei as placas E490, então não sei se esse recurso está presente em placas mais básicas, como a B460, porque eu não tenho uma placa B460 ainda, né? De repente eu vou comprar uma para trazer testes para vocês. Então, antes de começar os comparativos, é muito importante que vocês entendam essa questão. No Core i3 10100, eu fiz o teste com o Cooler Box, para vocês verem se ele é suficiente em temperatura ambiente 32 graus, no Blender, um teste pesado de renderização. E vocês vão ver que ele começou a trabalhar numa frequência um pouco maior ali, cerca de 4.200, depois caiu e se manteve em 4.100 MHz sem oscilações. Isso é interessante, a gente viu que ao contrário do Core i9, ele não sofreu essa redução. Nos meus testes ele continuou trabalhando sempre na frequência máxima dele quando atinge todos os núcleos. A temperatura média foi de 74 graus, isso mostra que o Cooler Box dá conta de você utilizar em um Core i3. Já o Core i5 10400F, vocês observam que a temperatura ficou um pouquinho maior, porque é o mesmo cooler e o CPU é mais exigente. Ainda assim, média de 80 graus. Um teste de estresse até que ficou ok, embora normalmente as pessoas gostam de trabalhar com uma temperatura menor e optam por comprar um cooler a ar ou um water cooler melhor que o Cooler Box. O clock do CPU começa a trabalhar em cerca de 4.000 MHz, após um tempo ele oscila entre 3.8 e 3.9 GHz, justamente aquele limite que a Intel impôs nessa geração para tentar manter o CPU sempre no TDP informado de 65 watts. Não é uma redução tão grande, ele fica ali cerca de 200 MHz abaixo do que ele ficaria normalmente, né? E dependendo da placa-mãe você vai conseguir liberar para ele trabalhar sempre em 4 GHz. É importante ressaltar para vocês, pessoal, que esse tipo de redução aqui do Core i5 acontece em teste de estresse, em teste pesado. Em jogos, você não utiliza todo o potencial do CPU, porque é difícil você precisar usar 100% do CPU nos jogos. Então, normalmente, nos jogos ele vai sempre trabalhar com o clock máximo dele dos 4 GHz, ok? Aqui eu tenho o outro teste liberando esse clock para trabalhar sempre no padrão dos 4 GHz no máximo. A temperatura subiu cerca de 3 graus no Cooler Box, já ficou um pouquinho mais quente, tá bom? Bom, pessoal, então passando aqui para os benchmarks, né, agora sim vamos finalmente começar. Feature Mark 3D Mark Time Spy. Observe que eu trouxe o teste do i5 das duas formas, o teste padrão estoque e o teste alterando esse recurso Multicore Enhancement na BIOS para ver se houve alguma melhora. Porém, tem testes que são tão rápidos que nem dá tempo de você extrair alguma diferença. Vocês estão vendo aqui no 3D Mark, não houve diferença, o Core i3 está lá embaixo. E é legal a gente ver que houve uma evolução do Core i3 10100 em relação ao 9100F, afinal a gente tem o dobro de threads. Da mesma forma, também houve uma melhora em relação ao i5 10400F e o 9400F, isso vai se repetir em todos os cenários. Nós vemos que ele passa a entregar o desempenho muito próximo em relação ao 3600, da mesma forma que um 10100 passa a entregar o desempenho muito próximo em relação ao 3100 e um 3300X, tá bom? Aqui nós temos o teste do After Effects CC 2019, uma renderização 3D em 1080p, onde o Core i9 10900K é o rei, né, o que entregou o melhor desempenho porque tem 10 núcleos. E houve uma melhora significativa do Core i3 10100 em relação ao 9100F. E eu sempre explico isso para vocês que às vezes o cara vê aqui, Lucas, mas são só, sei lá, 5 minutos de diferença. Isso pode não fazer diferença para quem faz uma renderização. Mas a diferença percentual para quem trabalha com isso, para quem faz muitas renderizações, pode sim fazer bastante diferença. Às vezes o cara vai ficar uma renderização que dura 24 horas, que dura 50 horas, que dura 10 horas. Cada 10, 15, 20% faz uma diferença. Da mesma forma, o Core i5 ofereceu uma melhoria em relação ao 9400F e vale ressaltar também, olha só que interessante, cara. O i3 10100 ganhou do 9400F. Lucas, mas como que um quad-core está ganhando de um 6-core? Ele tem 8 threads. As 8 threads nesse tipo de software fez mais diferença do que 6 threads do Core i5 9400F. Interessante, né, cara? Olha aí. Tem testes que núcleos vão ganhar. Tem testes que mais threads vão ganhar. Nós temos aqui o teste do AIDA 64 Benchmark, e é muito importante ressaltar para vocês isso. O controlador de memória dos dois CPUs trabalha com a frequência em 2666.
Então todos os testes que vocês vão ver aqui em renderização, produtividade, foram feitos com essa memória, porque é essa memória que você vai conseguir utilizar nas placas básicas, numa B460, numa H410. Elas não permitem overclock de memória, você não vai conseguir usar uma RAM 3000 MHz nas nossas placas mais básicas, por isso que eu respeitei o que o CPU oferece. Então você vê que o teste deles na vazão é um pouco menor do que os outros CPUs que permitem a memória acima disso, seja por conta da sua placa, seja por conta do seu controlador, como é o caso dos Ryzen de terceira geração, todos suportam RAM 3200 por padrão, tá bom? Bom, aqui nós temos o teste de latência, os CPUs Intel normalmente se dão melhor, então vocês estão vendo todos os resultados aí. Nos testes em jogos, eu vou trazer comparando 2666 versus 3000 MHz para você ver o impacto que isso causa. Será que 2666 é ruim? Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre o 9100F e o 9400F com a RAM padrão deles. 2400 do i3, 2666 do i5. Vou deixar aparecendo aqui no canto, caso vocês queiram assistir. Então nós temos aqui o teste agora no software Blender, um software muito relevante da indústria, onde nós vemos que houve uma pequena diferença quando a gente habilitou o multicore em Ansem no Core 5, mas poucos segundos de diferença. Então, mesmo que você vá usar numa placa básica, o Core 5, por mais que às vezes pode reduzir um pouquinho o clock em certos testes, não chega a ser um impacto tão grande, porque são apenas 100, 200 MHz, tá? O Core 3 não sofreu com isso, está lá embaixo. Houve uma melhora bem significativa em relação ao 9100F, da mesma forma que o Core 5 melhorou em relação ao 9400F, ficando ainda um pouco abaixo do 3600 e do 8700K. Vocês estão vendo que em muitos testes o Core 5 vai ficar muito parecido com o 8700K, porque é um CPU também 612 da oitava geração versus um 612 da décima geração, né? Bom, aqui nós temos o teste do Cinebench R20, o benchmark para cinema 4D, também bastante relevante na indústria, onde novamente houve uma melhora do 10100 para o 9100, e na parte de cima houve uma melhora do 10400F para o 9400F, de forma com que ele se aproxima mais do 8700K, ainda ficando um pouco abaixo do Ryzen 5 3600. Olha só, cara, o 3600 da terceira geração, lançado no ano passado, ainda continua competitivo em relação ao 10400F, da mesma forma que um Ryzen 3 3100, que acabou de ser lançado, continua competitivo em relação a um 10100, tá bom? Lembrando para vocês, pessoal, que as placas básicas da AMD, mesmo uma A320, deixa você usar memória RAM acima do padrão nos Ryzen. Você pode usar 3000 MHz, enfim. Então por isso que em todos os testes aqui, com exceção dos CPUs Intel i5 e i3, eu trouxe com RAM 3000 MHz, tá bom? Aqui nós temos o teste do Corona Benchmark, que tem um nome bem estranho, mas já era um software que existia no mercado. Ele é um renderizador para 3ds Max e Cinema 4D, também bem conhecido, onde nós vemos que não houve diferença do Core 5 no multicore enhancement, e o Core 3 melhorou bem ali em relação ao Core i3 9100F. Olha só a diferença que dá. A gente pode colocar ali por cima, sem fazer a conta, 30%, 40% a mais, é uma diferença legal. O Core 5 houve uma melhoria ali em relação ao 9400F, e mais uma vez o i3 ficou até acima do 9400F. Nós temos aqui o teste do Passmark Benchmark, que é um benchmark para uso geral, avaliando o CPU Score. Nós temos a escada de performance que vocês estão vendo em todos os testes. O 10400F fica acima do 2600, porém ainda um pouco abaixo, bem abaixo em relação a um 3600, e mesmo o 3300X acaba ficando um pouco acima, porque nesse tipo de teste não importa necessariamente, se eu tiver mais núcleos eu vou ganhar. Não, às vezes as instruções do CPU, o IPC, a arquitetura contam mais. Por isso que a gente vê que um 3300X chega a ganhar de um 10400F, mesmo tendo menos núcleos e menos threads, tá bom? Nem sempre ter mais núcleos vai te garantir mais desempenho, tá bom? Em testes do dia a dia, que não consegue dividir as tarefas em muitos núcleos, às vezes você tem um núcleo mais forte, com maior IPC, com mais clock, faz diferença. A gente vê, por exemplo, o PCMark 10, que é um software que usa coisas do dia a dia, como Excel, Skype, GIMP, esse tipo de coisa. Nós vemos ali que o Core i3 oferece um desempenho legal, fica acima do 3100, mas também fica acima de um Ryzen 5 1600AF, que tem 12 threads. Aí esse é um bom exemplo que menos núcleos às vezes pode ganhar. O Core 5 fica ali com o multicore enhancement um pouco acima do 10400F e fica próximo do 9600K. Nesse caso,
O clock do 9600K fez mais diferença aqui pra gente, tá bom? Nós temos aqui agora o teste do Vegas 16, uma renderização, ali está o preset utilizado. Core 9 é o topo da tabela, Core 3 é a parte de baixo, houve uma melhora sensível no 10100, que ficou acima do 3500X, porque ele tem mais threads, isso fez diferença aqui. Ainda ficou um pouco abaixo do 1600AF, por sua vez o 10400F teve uma melhora significativa em relação ao 9400F, ficando ali muito próximo do 8700K e quase encostando no 3700X, que tem mais núcleos, né? São 8 núcleos e 16 threads. No teste do VeraCrypt de criptografia usando o AES 1 GB, nós vemos ali o Core 5 oferecendo um desempenho muito próximo de 1600AF, dois CPUs de 6 núcleos e 12 threads, o Core 3 melhorando significativamente mais uma vez em relação ao Core 3 9100F, ficou também acima do 9600K e do 9400F. VRace, que é a benchmark, nós vemos que o topo da tabela pertence ao Core 9 e a RTX 2080 Super, que também pode ser usada para renderizar essas coisas. Nós vemos uma boa diferença do 9100F para o 10100 e uma diferença ali legal também do 10400 para o 9400F. Isso aqui vai se repetir em todos os testes, pessoal. Vai melhorar. O 10400F é mais rápido que o 9400F, isso é um fato. O 10100 é mais rápido que o 9100, tá bom? WPrime Benchmark mostra exatamente isso pra gente. Começando então aqui em jogos, Assassin's Creed Odyssey, Benchmark 1080p por 7 de raio, vocês estão vendo que eu trouxe os dois testes agora, com a RAM 2666 versus 3000 nos dois CPUs, porque em teste de renderização isso não afeta muito, mas em jogos afeta. Porém vocês estão vendo que existe sim uma diferença de 3000 para 2666, especialmente o Core 3 em alguns momentos pode impactar um pouco mais, só que uma diferença tão pequena que não vale a pena você colocar uma placa Z490 só para poder usar a RAM 3000, 3200 em CPUs como esse. Vale mais a pena você usar a placa padrão mesmo que a Intel oferece, como a B460, K410, e usar a RAM 2666 no padrão, tá bom? Se a Intel oferecesse uma placa básica com suporte a você usar uma RAM acima, ou o controlador de memória do CPU estivesse melhorado mais, aí sim você poderia usar uma RAM padrão maior do que aqui, tá bom? Espero que isso tenha ficado esclarecido. Caso vocês não entendam, assistam o vídeo que eu falei sobre o comparativo de 5 e 3 com o RAM 2400, 266 versus 3000. Lá eu explico tudo isso em grandes detalhes. Então nós vemos aqui que mesmo em 2666, o Core 5 oferece um desempenho melhor que o Core 5 9400F, né? Tanto na mínima quanto na média, se aproximando ali do 3600X. Agora são 3 CPUs de 6 núcleos e 12 threads, 3600, 10400F, 3600X. Na parte de baixo, o i3 também melhorou bem em relação ao 9100F, onde o 9100F não estava conseguindo fazer 60 FPS na mínima, e agora foi possível com as 8 threads, porque é um jogo bastante pesado, e tem jogos pesados e jogos leves, né? Aqui nós temos o teste em 1440p, ainda há um certo ganho de performance quando a gente compara 3000 MHz com 2666, especialmente no i3, que ficou ali cerca de 7 frames abaixo do próprio i3 com 3000 MHz, você vê que o i5 não tem diferença significativa, 1 frame, porque é um CPU muito forte, tem 6 núcleos, 12 threads, ele já rende bem com a sua memória padrão 2666, e ainda assim ofereceu um desempenho melhor com 3600 usando RAM 3000 MHz, para você ver que o CPU é sim bastante interessante, tá bom? Bom, aqui nós temos o teste em Battlefield 5, Full HD, Ultra, DirectX 11, o Core 9 entregou 150 frames na média, o Ryzen 3 3100 125 frames na média, essas são as duas pontas. No meio nós vemos que o Core 3 ofereceu 128, muito bacana, melhorou em relação, um pouquinho apenas em relação ao 9100F, enquanto que o Core 5 também melhorou um pouquinho ali em relação ao 9400F, apenas 1 frame na mínima, dá pra gente considerar sim um empate técnico, tá bom? Você vê que a partir de um certo ponto não faz tanta diferença, ó, do 9400F para cima até o próprio teste do 3700X são poucos frames de diferença, fica muito parecido, tá? Aqui nós temos o teste em 1440p, estão todos os resultados, pouca diferença de 3000 para 2666, tanto no Core 5 quanto no Core 3, né? Não houve diferença significativa. Todos os CPUs desempenhando bem aqui, obviamente. Quando você pega o 9100F, é um CPU que tem 4 threads apenas, então ele vai ficar em 100%, pode trazer stutters, spikes,
e aí os CPUs que tem 4/8, 6/6, 6/12 tem mais folga para rodar esse tipo de jogo nos multiplayers, tá bom? Nós temos aqui o CSGO Multiplayer, que é um jogo que a gente vê que quando você coloca um CPU mais rápido, entrega sim mais quadros, só que todos os CPUs aqui estão entregando 300 FPS, desde o 1600AF até o 10900K. Obviamente, o 10900K vai entregar uma diferença maior. E vocês estão vendo aí que o i5 10400F com a RAM 2666 entregou um desempenho maior que o 9400F. Tá? Quando você colocou a RAM 3000, houve uma melhora, mas também pouca diferença. O Core i3 também ofereceu um desempenho muito parecido com o 9100F, mesmo ali com a RAM 3000 MHz, porque é um jogo que usa poucos núcleos, então não fez tanta diferença você habilitar o Hyperthread nesse tipo de jogo. Enfim, aqui nós temos o teste em 1440p, vocês estão vendo todos os resultados, certo? Bom, passando para Far Cry New Dawn, o benchmark fixo do jogo rodando no Ultra, tá? A gente vê que mesmo rodando no Ultra, a gente está usando uma placa de vídeo muito forte, muito rápida, então você vê que o Core 9 está oferecendo 122 quadros, enquanto que o Ryzen 5 2600 está oferecendo 84. Tem como melhorar. O 10900K está mostrando que tem como melhorar. E aí você vê as diferenças entre os CPUs. Houve novamente uma diferença muito pequena do 9400F para o 10400, do 9100 para o 10100. E de uma certa forma os resultados ficaram bem parecidos. A partir do 9100F todos conseguiram 60 FPS na mínima. É um jogo que você vai rodar no modo campanha, todos rodaram bem. No 3100 a gente teve alguma dificuldade para fazer 60 na mínima, só que ficou quase ali, tá bom? Aqui nós temos o teste em 1440p, basicamente os resultados muito parecidos. A gente vê que o 13300X também ficou empatado tecnicamente com o 10100, junto com o 9100, o 10100 com a RAM 3000 MHz não fez diferença, e demais resultados estão aí na tela para vocês. Nós temos aqui o benchmark do GTA V, um jogo já um pouco antigo, mas ainda muito jogado. Nós vemos que todos os CPUs conseguiram entregar 60 quadros da mínima. Para quem vai jogar só 60, você vê que todos te atendem. Novamente, um i9 vai entregar muito mais margem do que um i3. Mas aí você vai avaliar o custo-benefício para você, porque um i3 custa muito menos que um Core i9, né? Todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Houve ali alguma diferença na mínima e na média para RAM 3000 MHz, mas 2666, tanto no i3 quanto no i5, desempenhou bem. Aqui está o teste em 1440p, as coisas ficam bem mais parecidas porque está diminuindo os quadros. Subiu a resolução, os quadros vão ficar menores porque está forçando mais a placa de vídeo, vai aliviar para o CPU, alivia na outra ponta também, tá bom? Eu estou olhando aqui para baixo e muitas pessoas perguntam para mim, Lucas, o que é esse celular que fica na mesa aí? Que eu controlo o foco da câmera, tá? E fico vendo o tempo de gravação, porque às vezes passa do tempo, eu fico um vídeo super longo e aí as pessoas não assistem tudo, né? Mas comenta aqui, Lucas, eu tô contigo até o final, eu vou gostar de saber de vocês. Bom, aqui nós temos o Metro Exodus rodando em Full HD. Nós vemos que houve uma diferença na mínima do Core i5 em RAM 2666 versus 3000 e também houve alguma diferença ali do Core i3 2666 para RAM 3000 MHz. Mas ainda assim, todos rodando acima dos 60 quadros, é um jogo com foco em campanha, aí você avalia a relevância para você. A gente vê que o Core i3 10100 ofereceu uma melhora em relação ao 9100F e o Core i5 também ofereceu uma melhora em relação ao 9400F, tá bom? Teste em 1440p, começa a ficar tudo muito parecido, não tem muita diferença aqui, tá bom? Vocês chegam até a ver em alguns momentos, pessoal, o Core i3 ganhando de CPUs com 6 núcleos e 6 threads, às vezes um resultado que não faz muito sentido, por exemplo, às vezes 3000 MHz fica até com menos frames como está acontecendo agora. Lucas, mas quer dizer que eu tive menos desempenho com 3000 MHz? É uma variação de rodada. De rodada para rodada pode acontecer esse tipo de coisa aqui, tá bom? Aqui nós temos um jogo de mundo aberto, uma cidade muito grande, que é São Denis, Red Dead Redemption 2. Nós vemos que o Core i3 9100F, talvez esse aqui foi onde mais houve diferença. O Core i3 9100F, 52 FPS na mínima. O 10100, 67, melhorou muito, porque o Core i3 estava em 100%, estava totalmente limitado. O 10400 não houve diferença significativa para 3000 MHz, embora ali, poxa, 8 frames a mais na mínima, só que já estava rodando muito bem, 107 de média, 90 de mínima, tá? Enfim, então estão aí todos os resultados. Houve alguma diferença também no 10100 para RAM 3000 MHz, mas já estava rodando acima dos
60 quadros, são 10 frames, que para você ter, você tem que usar uma placa muito cara como uma Z490. Será que faz diferença para você isso aqui? Na minha opinião, não faz muita diferença, tá? O cara que vai colocar um 10900K, tudo bem, pega a Z490. O cara que vai colocar um 10700K, tudo bem. Agora, você vai pegar um CPU desse aqui, use placa mais básica. Não gaste tanto numa placa-mãe que não vai fazer diferença para um CPU desse, tá bom? Ou uma diferença muito pequena, né? Aqui nós temos os testes em 1440p, só o Core i3-9100F teve dificuldade para fazer 60, todos os outros conseguiram perfeitamente e houve uma boa melhora em relação ao 10100, tá certo? Você vê que o 10100 ele entra para melhorar nos pontos fracos do 9100, né? O 10400 entra para oferecer um pouco mais de desempenho para um CPU já muito bom, que é o 9400F. Resident Evil 3 Remake não tem muito o que falar. Lucas, o 10900K está entregando 205 quadros e o 1100AF 184. Qual que é a diferença? Zero, não tem nenhuma diferença. Em 1440p piorou, tá tudo igual. Eu faço questão de testar jogos assim também, para vocês verem que tem jogos que faz mais diferença e tem jogos que não faz diferença. O que você coloca vai rodar, tá bom? Esse aqui é um jogo que faz diferença, Shadow of the Tomb Raider, em Full HD no Ultra com TAA. Nós vemos que o i3-9100F teve dificuldade na mínima, o 10100 melhorou bem a mínima, bem mesmo, tá bem mais estável, inclusive a mínima até melhor que o 3100. Na parte de cima, o Core i5 ofereceu um salto de desempenho em relação ao 9400F, mas ambos já estavam rodando com muitos frames, com bastante folga, tá bom? Enfim, como eu disse para vocês, o 10400F vem para oferecer mais margem. O 10100 resolver as situações do i3 em alguns jogos que tinham alguma dificuldade por ser um quad-core bruto, 4/4. Aqui nós temos o teste em 1440p, novamente só o 9100F com alguma dificuldade na mínima, os outros CPUs rodando muito bem, o 3700X lá na parte de cima com 105 quadros de média. The Division 2 Benchmark é um jogo que é um pouquinho mais exigente para CPU, mas ainda assim todos os CPUs apresentaram um resultado legal, Core i3 melhorando em relação ao 9100F, o Core i5 também tendo alguma diferença em relação à RAM 3000 MHz, e vocês estão acompanhando todos os testes aí. Aqui está o teste em 1440p, o 9100F teve uma média legal, a mínima ficou um pouquinho lá para trás, porque é um jogo que em alguns momentos ali do benchmark, né, da partida, pode ficar um pouco complicado para o 9100F. E para finalizar aqui, pessoal, nós temos o teste no The Witcher 3 e no Red, rodando no Ultra com Hairworks no Low, que fica bonito o efeito e não pesa tanto. Nós vemos que na parte de baixo nós temos o 9100F, entregando menos desempenho que um 10900K, bem menos, mas já estava rodando bem. O 10100 veio para melhorar, olha só, 94 de mínima, 24 frames a mais na mínima, e melhorou na média também, se aproximando do 3300X, que é o seu concorrente, né? O 10400F também melhorou em relação ao 9400F. Aqui estão os testes em 1440p. Bom, chegando então ao final de mais um breve vídeo, agora nós vamos para o gráfico mais importante, que eu pego os 11 jogos, calculo as diferenças percentuais de todos os CPUs e mostro de uma forma mais organizada. Nós vemos aqui que a performance relativa de um 10400F em relação a ele com a RAM 3000 MHz é de apenas 2%. Eu te pergunto, vale a pena você colocar uma placa Z490 para ganhar 2%? Obviamente, tem jogos que a diferença é maior, mas na média final de vários jogos, porque você joga vários jogos, não é? Aí você vê aqui que é uma diferença pequena. E o 10400F, mesmo com a RAM 266, ganhou no 3600, ganhou do 3600X, apesar da diferença ser de 1%, 2%. É uma diferença muito pequena que na prática você não vê. Então eu posso falar que existe um empate técnico entre vários CPUs que nós temos aqui, tá bom? Na parte de baixo a gente vê que houve uma diferença de 3% do Core i3 quando a gente usou RAM 3000 MHz. Também uma diferença pequena. Na minha opinião, não vale a pena usar uma placa Z490. Ah, Lucas, mas você está usando uma placa Z490, porque eu só tenho uma placa Z490, não tenho placas mais básicas para usar com eles, tá bom? E nós vemos ali que o 10100 em RAM 2066 conseguiu ser superior ao 3100 Ryzen 3, seu concorrente, mesmo usando uma RAM 3000 MHz lá. Olha aí, o 10100 consegue ser superior ao Ryzen 3 3100, mesmo que ele use uma RAM melhor. Dá uma diferença ali de 7%, né? Mas o 3300X, que é um CPU que também aparece numa faixa de preço
relativamente próximo ao 10100, consegue ser superior a ele, tá bom? Tá ali entregando um desempenho muito parecido para o 3600. E a gente vê que também houve uma diferença razoável ali do 10100 para o 9100F, tá? Vamos colocar ali 8% de melhora. Tem jogos que a melhora é maior, chega a ser tipo 10, 15%, tem jogos que não faz tanta diferença. Também houve uma melhora do 10400 para o 9400F, mas você observa que tem um empate técnico entre vários CPUs. A partir de um 3300X para cima, do 3300X até o 8700K, são praticamente 5% de diferença. É imperceptível, tá? Você percebe uma diferença maior quando você sai, por exemplo, de um 1600AF para um 3600. 22% de diferença. Mas lembrando para vocês que isso aqui, quando a gente está rodando em altas taxas de quadros, uma placa de vídeo muito forte, como eu testei. Quando você coloca uma placa mais fraca, uma 2060, 1660, 500 XT, essas diferenças vão diminuindo, porque a placa é mais fraca. Eu trago uma placa mais forte justamente para você poder ver o que acontece com uma placa mais forte e para você saber como ficaria com uma placa mais fraca. Aí você vê até onde o CPU vai, até onde ele consegue entregar o seu desempenho, sem que a placa esteja o limitando, né? Enfim, aqui nós temos os testes em 1040p, as diferenças começam a funilar, tá? Todos os CPUs desempenhando bem, de um 1600AF para um 10900K, não tem tanta diferença assim. Como eu disse para vocês, na minha opinião, e não leve isso como uma verdade absoluta, mas se isso faz algum sentido para você, traga para a sua vida, traga para o seu orçamento. Não vale a pena usar placa muito forte com CPUs como esse. Eles não fazem overclock. A única vantagem de usar uma Z490 aqui é poder usar uma RAM acima do padrão 2666. Só que a gente viu que não traz tanta diferença assim, na verdade. O nosso mercado, pessoal, é bastante instável. Nesse momento o dólar está muito alto, a demanda está muito alta por computadores, essas coisas ficaram muito caras. Então às vezes você vê que não faz sentido o dólar ter subido tão pouco, vamos lá, 20%, 25%, mas tem coisas que aumentou 50%. A demanda também está causando isso. A gente vê que oscila o tempo todo. A minha dica para você é, se você pretende comprar ou um Core i3, ou um Ryzen 3, ou um Core 5, ou um Ryzen 5, veja no momento da compra como está o preço do kit, placa-mãe mais CPU. Eu posso te falar o preço que está agora, daqui uma semana já está diferente, eu não quero deixar o meu vídeo obsoleto. O que eu posso falar é o que eu paguei 869 no i3, uma promoção, e 1.140 no i5. No preço do i5 ele está mais barato que o 3600, seu concorrente. Porém a placa-mãe para o i5 está mais cara. A placa-mãe B460, H410, além de estarem escassas, estão mais caras. Então hoje o kit AMD é mais barato. Você colocar uma A320 mais um 3600, mais um 3100, ou uma B350, B450 mais um 3600, custa menos. E no momento que você estiver vendo esse vídeo, seja daqui a um mês, daqui a um ano, olhe no mercado quanto está o kit. Porque você vê que a diferença de um i5 para um Ryzen 5 é muito pequena, de um i3 para um Ryzen 3 é muito pequena. Qual que é a minha dica? Pegue o mais barato, tá bom? Bom, para quem joga casualmente, pessoal, Lucas, eu quero rodar, sei lá, 50 quadros, 60 quadros, meu foco é em jogos de campanha, vê que não faz muita diferença, cara. Um i3 hoje dá conta perfeitamente de você rodar jogos casuais, até jogos mais pesados, a gente viu a diferença aí para os outros CPUs. Lucas, eu quero rodar com muitos quadros, eu quero fazer um stream, eu quero ter mais folga no sistema, você parte para um i5, para um Ryzen 5. Acima disso é CPU para trabalho, um Ryzen 7, Ryzen 9, Core 9, são CPUs para você trabalhar. São CPUs muito caros apenas para jogar. Aí cada um faz o que achar melhor, o dinheiro é de vocês, estou aqui apenas dando a minha opinião, tá bom? E por último, pessoal, não menos importante, quem já tem um bom CPU, esqueça isso daqui. Lucas, eu já tenho 9400F. Você não precisa comprar um 10100 porque tem mais threads. Você não precisa comprar um 10400F porque tem mais threads também. O 9400F já é um bom CPU para quem vai jogar ali seus jogos. Apesar de haver uma diferença sim, não é uma diferença tão grande que na minha opinião justifique um upgrade. De repente, para o cara que tem o 9100, pô, 4/4 e tal,
Se você quer jogar um jogo mais pesado, que você percebe que o seu i3 não faz nem 60 quadros, aí sim, talvez seja uma alternativa comprar um 1060. Mas é um upgrade caro, porque você vai ter que trocar de placa-mãe também. A placa-mãe da 9ª geração não é compatível com a placa de 10ª geração, tá bom? Da mesma forma, o cara que tem um Ryzen 5 1600AF, um 2600, você consegue manter o seu CPU sem se preocupar em trocas para um 3600, para um 4600 que vem nesse ano talvez, né? Eu sempre falo isso aqui para vocês, pessoal. Sei que o vídeo está ficando muito longo, mas muitas das vezes as pessoas já têm alguma coisa boa, mas elas ficam instigadas a comprar algo só porque ela viu um teste e viu que dá uma diferença. Mas será que vai fazer diferença para o que você faz? Para o seu dia a dia? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Aí cada um julga a relevância, eu tô aqui para dar a minha opinião. São 2 bons CPUs, recomendo para vocês. Procure promoções porque o preço está oscilando. Hoje o preço do i3 está mais caro do que eu comprei e a plataforma da AMD hoje está mais barata, tá? Se for comparar o preço da plataforma, hoje eu iria de AMD. Daqui a um tempo o preço pode estar diferente, aí a coisa muda, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.